Oi, gente! Estou aqui hoje para falar sobre a conversão de Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que foi discípulo de Jesus. Vamos falar sobre a parte onde ele fala aos estrangeiros sobre algo que ele mesmo já havia vivido. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Aqui Pedro fala que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e que por esse motivo devemos andar em vigilância. Talvez nesse momento, ao falar isso, Pedro lembrou de quando Jesus estava no Getsêmani orando e já estava próximo de cumprir a sua missão. Ele mandou que Pedro vigiasse. Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E então, talvez Pedro tenha pensado: poxa, se eu tivesse vigiado, se eu tivesse dado ouvidos ao que Jesus falou, eu não teria negado. Porque o que Jesus fala é justamente isso, que o espírito está pronto para sofrer por amor ao Evangelho, mas a carne é fraca. Então Pedro achava que estava pronto para sofrer por amor a Jesus, e talvez o espírito dele realmente estivesse pronto, mas a carne ficou com medo. Medo do que provavelmente iria acontecer com ele, caso confirmasse conhecer Jesus. Ele poderia morrer. Então temeu, e temendo, o negou. E essa palavra em 1 Pedro capítulo 5 é justamente Pedro nos alertando a vigiar, porque muitas vezes nos sentimos tão fortes e preparados, quando na verdade ainda não somos o que pensamos ser. Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar é o mesmo que peneirar, filtrar. No 32, Jesus diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando ele fala aqui a Pedro e tu, quando te converteres, significa que Pedro aqui, apesar de ser um discípulo de Jesus, ver tudo o que Jesus fazia, andar sobre as águas e de ser um dos 3 discípulos que viram a transfiguração, ainda não era transformado, ainda não era convertido. E aqui o Senhor nos mostra que, enquanto estivermos olhando para nós mesmos, nunca seremos transformados. É tanto que nos versículos seguintes, Pedro afirma a Jesus estar pronto para morrer com ele se fosse preciso. E Jesus responde dizendo que Pedro negaria 3 vezes. Isso nos mostra mais uma vez que enganoso é o coração do homem. Pedro havia andado com Jesus durante aquele período de seu ministério. Pedro ouviu e viu tantas coisas que achou que já estava pronto. Porém, podemos ver que mesmo depois de toda aquela convivência, Pedro ainda não estava pronto para assumir o seu chamado de ser presbítero, cuidar de um rebanho, como Jesus fala após a sua ressurreição. Mas Jesus mostra que mesmo conhecendo o interior de Pedro, mesmo sabendo que ele o negaria 3 vezes, Pedro não deixou de ser escolhido. E já conhecia Pedro e já sabia o que Pedro iria fazer desde o princípio. Aquilo não pegou ele de surpresa, até porque ele mesmo revelou a Pedro o que iria acontecer. Mas Pedro, ainda enganado pelo próprio coração, não acreditou quando recebeu a revelação de Jesus. Escolheu confiar em si mesmo, no que ele achava que era, e não nas palavras de Cristo. Mateus 26, 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Porém,
após aquela última experiência, quando ele nega a Jesus, ele vê a sua fragilidade, a sua humanidade, ele fica frente a frente consigo mesmo, pensando que já estava tudo acabado. Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E então vem Jesus, após a sua ressurreição, e o restaura. Mostra para Pedro que, apesar de Pedro ser quem é, ele continua amando a ele, que não acabou, que ele o escolheu para apacentar as suas ovelhas, e que aquela atitude de Pedro não mudou o amor que ele sentia por ele. Pois Deus nos ama, apesar de nós sermos quem somos. Lembre-se, Deus nunca se esquece de você. Ele está pronto para te receber de braços abertos. Um beijo no coração e até a próxima.